Olá, pessoal, tudo bem? Boa tarde. Vamos fazer o resumo da aulinha de hoje? Então, vamos lá. Na aulinha de hoje, a tia Tereza iniciou fazendo a chamadinha e depois eu fiz a contação da história, contação não, a leitura da história Palavras, Muitas Palavras, de Ruth Rocha. Quem desenhou foi Ruth Rocha e quem escreveu foi Ruth Rocha, desculpem. E quem desenhou foi Raul Fernandes. Então, vou fazer hoje bem um resumo mesmo da aulinha, tá? Para o vídeo não ficar muito longo. Então, nós fizemos a leitura, sendo que nessa história, que a gente está trabalhando por partes com ela, a tia Tereza está trabalhando até fora da ordem. A tia Tereza trabalhou a letra A, trabalhei a letra E, a tia Tereza trabalhando as vogais. Trabalhei a letra I e hoje a tia Tereza contou a história da letra O, ok? Observem bem a imagem, ó. Ó do ovo. O ovo, quando não nasce passarinho, nem pintinho, ele vira, ó, ovo frito, omelete. Então, vamos ouvir a história. Ovo é uma bela palavra que se escreve com dois Os. Pondo um P na frente é povo, que é nome de todos nós. Olha lá, as letrinhas em O, elas aparecem em outra cor. Ovo. E aí, eu mostrei para as crianças o que fala na história. A letrinha O a palavrinha ovo, é uma palavrinha tranquila de escrever, só tem 3 letras, ó. É o O no começo, o O no final e o V no meio. Ovo. Se a gente coloca, igual na história tá falando, o P na frente, vira povo. E o povo, quando a gente fala, são as pessoas, né? Quando tem um grupo reunido, a gente fala: olha o povo lá conversando. Povo, pessoas. Se a gente tira o P, fica só ovo, ok? E aí, quando a gente terminou de contar a história, eu pedi para que as crianças trabalhassem, pegassem o jogo das vogais, ok? Para a gente separar as palavrinhas que começam com O. E aí, o que acontece? Hoje eu nem fiquei muito... Eles nem ficaram presos muito a todas as imagens, não. Eu pedi para que cada criança escolhesse uma figura que comece com a letra O e falasse pra gente, aí eu fui anotando. Aí eles poderiam escolher ovelha, osso, orelha, ovo, olho, orca e óculos, que são as figuras que vêm no jogo das crianças, no jogo das vogais, ok? E aí, depois que eles escolheram, eu pedi para que eles pegassem um alfabeto móvel, ok? Eles receberam no material deles um alfabeto móvel, tá vendo? Essas letrinhas. Aí cortaram, colocaram num papel mais durinho. E eles têm. Aí eu pedi para que eles fizessem o seguinte: cada criança escolheria uma figura que começa com a letra O, guardaria as outras, para não confundir. Pega uma e guarda as outras. Pega o alfabeto móvel e tente montar usando as letrinhas que você acha que precisam para a gente montar o nome da figura que vocês escolheram. Como que a gente vai fazer isso? Mesmo se a gente ainda não sabe escrever. A gente vai olhar para a figura que a gente escolheu, a gente vai olhar para ela, a gente vai falar o nome dela alto para a gente ouvir. Por quê? Às vezes a gente fala a palavrinha assim, ó, lá no nosso pensamento, na nossa mente. Quando a gente fala a palavrinha no nosso pensamento, ela fica só lá dentro da cabeça. E quando a gente fala com a nossa boquinha,
ela sai e entra pela nossa orelha, pelo nosso ouvido. Quando ela entra, a gente ouve melhor o som da palavra e a gente consegue, às vezes, saber qual letrinha a gente vai precisar. Então, façam isso. Olhem para a figura, falem o nome da figura e peguem no alfabeto móvel qual a letrinha que vocês acham que vão precisar para montar a palavra, ok? E aí, conforme as crianças foram montando as palavras, elas foram uma de cada vez me falando, e em alguns casos eu precisei fazer intervenção, ok? E aí, a gente, depois que cada criança falou, escolheu a sua palavra, falou quais letrinhas elas precisariam para poder formar aquela palavra, e aí eu fui fazendo as intervenções com elas, aí a gente partiu para o ABC dos amigos. No ABC dos amigos, esse eu posso mostrar. Nós não temos na nossa turminha nenhuma criança que começa com a letra O. Nós não temos. Aí o que a tia Teresa fez? Como é o ABC dos amigos, a tia Teresa colocou um amigo de um desenho animado, de um filme, que é o Optimus Prime, ok? E nós escrevemos na primeira linha do ABC dos amigos da letra O, nós escrevemos o nome dele. Para a gente fazer essa escrita, hoje eu trabalhei de um pouquinho de uma forma diferente essa escrita. Eu falei o nome das letras, porque geralmente eu faço essa escrita mostrando no quadro, junto com eles. Hoje eu fiz um pouquinho diferente. Hoje eu falei as letras para que eles escrevessem e depois conferissem usando a janelinha surpresinha. Um detalhe que eu queria falar, importante, na hora que as crianças escolheram uma figura que começa com a letra O e montaram com o alfabeto móvel, alguns pais ajudaram. Aí, de repente, vocês podem perguntar assim, então elas não escreveram sozinha? Elas não fizeram sozinhas, os pais ajudaram. Sim, os pais ajudaram. Alguns sim, outros não precisaram. Mas foi muito rico ver que a maioria das crianças já estão sabendo o nome das letras. A maioria das crianças estão sabendo o nome das letras. Porque os pais podem até ter ajudado na hora de montar a palavrinha. Mas na hora de falar o nome das letras, elas falaram praticamente sozinhas. Todas as letras, o nome das letras. Então, a gente já vê que a gente já avançou. Porque no início do ano, muitas ainda não sabiam o nome das letras, ok? E aí, ao mesmo tempo que elas me falaram o nome das letras, para poder a gente verificar se a escrita estava certa, eu também utilizei esse recurso para poder que elas escrevessem as palavras que no ABC dos amigos. Então, vamos lá. Primeira palavra, Optimus. A gente colocou. O. E aí eu fui dando referências, tá, pessoal? O do ovo, P do papai, T da Tainá e da Tiffany, I do Isaac, do Indy e da Isabela, M da Maria Tereza, do Mateus, da mamãe, U do urso e S da serpente, do Samuel. A gente falta hoje de Samuel. E aí o que acontece? Escreveram? Escreveram aí no ABC dos amigos, na primeira linha? Vamos conferir se está certo. Vou fazer rápido, tá, pessoal? Optimus. Como é do filme, é um nome, é uma palavra americana, ok? Por isso que algumas coisas são diferentes. Optimus. Escreveram certinho e aí elas foram conferindo, ok? Aí eu sorteei outras palavras usando a latinha, daquelas que a gente já tinha trabalhado, para elas escreverem no ABC dos amigos, ok? E aí as palavras foram ovelha. Vamos escrever ovelha? Vou falar as letras rapidinho, tá? E vocês escrevem aí. Ovelha. O,
V, a segunda letrinha é o V, a terceira E, a quarta letrinha L. E o L empresta o som para uma letrinha muda, para fazer o sonzinho do lhá, lhá. O H. E a última, o A. Vamos ver se tá certo? O, V, lhá. O, V, lhá. O L empresta o sonzinho pro H. Muito bem. Outra palavrinha. Então, nós já escrevemos óptimos. Nós já escrevemos ovelha. E agora nós vamos escrever óculos. 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 A primeira letrinha O com acento agudo. A segunda C da casa. Depois o U. Depois o L. Depois o O e por último o S. Óculos, vamos ver como é que ficou? Ó, cu, luz. Óculos. Verifiquem se vocês escreveram certinho, se faltou letra, hein, pessoal? Depois nós sorteamos osso, ok? E para escrever osso, e isso foi trabalhado antes, na hora que eles fizeram com o alfabeto móvel, foram me falando, a gente foi fazendo as intervenções. Osso, osso. Ele vai precisar de duas letrinhas gêmeas, ok? O S e o O. Osso. Vamos ver como é que ficou? O precisa de dois S, a gente fala que eles são irmãos gêmeos, e no final o U. Porque se eu coloco só um S, fica oso. Esse S vai ficar com o som do Z. Por quê, tia? Porque ele tá com uma vogal aqui e uma vogal aqui. Entendeu? Ele está com uma vogal na frente e uma vogal atrás. Uma vogal antes e uma vogal depois. Se eu coloco um S só, fica como o som do Z, igual casa. É o S com som do Z. Por isso que aqui precisa de dois S's para fazer o som forte do S. Osso. E a última palavra foi olho. E aí nós escrevemos. Vamos lá? O O, o L, o H, que o L empresta somzinho pro H, e o O. Vamos ver como é que ficou escrita? 4 letrinhas. Olho. Olho. O L também emprestando som pro H. Lho. Olho. 4 letrinhas. Se eu não coloco o H, fica olo. Olo. Se eu coloco o H, olho. E aí, finalizamos o ABC dos amigos da letra O. Ok? E iniciamos uma parte da apostila. As crianças receberam a apostila. E aí nós começamos a fazer a capa, ok? Começamos a fazer a capa. A capa é a identificação. Quando vocês levarem essa apostila na escola para poder corrigir, a tia Tereza precisa saber de quem é. E aí tem várias crianças com nomes iguais, então nós precisamos colocar o nome e o sobrenome, ok? Fazendo nessa linha, com a letra de formiguinha, não precisa ser a letra deste tamanho, pode ser pequenininha, com capricho, ok? E aqui embaixo, o nome da escola, ok? Aqui já tá escola, não precisa. Municipal também não precisa, aí a gente faz professor Cornélio José Fernandes Neto. Não precisa tudo. O nome da nossa escola é grande. Então, professor, ó. Professor, ficou prof.
Cornélio. Vou fazer menor, senão não dá. Professor. Né, com acento agudo em cima do E. Cornélio. Se tiver espaço na linha, que com certeza vai ter, se vocês fizerem com a letra pequenininha, vocês continuem aqui. A Tereza vai fazer aqui porque o meu quadro acabou, tá? Escola já tá ali, municipal também, professor Cornélio. O J com pontinho significa José, o J é de José. O F com pontinho significa Fernandes. E a última parte, né? Com 2 T's e um pontinho, ok? E a tarefinha de casa de hoje foi a gente iniciar o calendário da apostila. Nós temos um calendário aqui bem bacana, ó, lindo esse calendário. E aí, como a gente recebeu a apostila na quinta e começamos a trabalhar com ela hoje, a tarefinha de casa é a gente preencher os números até chegar a data de hoje, dia 12. E aí, por que a tia Teresa falou que a gente vai fazer só até o 12? A gente não vai fazer tudo, porque nós vamos fazer todo dia durante a aula, na horinha da aula. E aí, por exemplo, amanhã, que é 13, acho que é aqui, né? Isso. Amanhã, que é 13, nós iremos fazer a data e o tempo, ok? Iremos fazer a data e o tempo. Por isso que é para fazer só até o dia 12. E aí, quando chegar no final do mês, nós vamos fazer aqui uma observação para a gente ver quantos dias ficou ensolarado, quantos dias ficou nublado e quantos dias ficou chuvoso, ok? E é isso. Pessoal, um beijão. Até amanhã.